é bom, amém? Eu sinto no meu coração, né? O tio ele já orou pelo pastor, e eu entendo, queridos, que nós temos que estar conectados ao trono de Deus em favor do nosso pastor, amém? Eu quero que juntamente comigo, primeiramente uma coisa. Nós aprendemos esses dias, lá no congresso que nós fomos, que um coração em pedaços não pode adorar a Deus. E o que é um coração em pedaços? É quando o coração não está com você inteiro. Quando acontece algum problema, você está preocupado com alguma coisa que está lá na sua casa, alguma coisa que aconteceu com você e você não está inteiro aqui. Mas eu convido a você a estar inteiro aqui, com seu coração inteiro. E por que eu estou falando, referindo isso ao nosso pastor? Porque ele precisa de nós. Ele precisa de que nós estejamos conectados ao trono de Deus, para que nós possamos estar sensíveis. É um ato profético. É um ato profético para que o nosso coração, e quando o seu pensamento desviar para aquilo que você deixou, aquele pedaço do seu coração que você deixou lá na sua casa, ou lá no seu trabalho, ou em qualquer lugar que seja, você vai lembrar do seu pastor. E vai lembrar que o seu coração tem que estar inteiro, conectado ao trono. E é assim que nós vamos ajudá-lo nessa noite. Ele deveria estar aqui, mas não está. Mas nós estamos em favor dele. Amém? Então eu vou fazer só com uma mão, mas você faça um coração. Com as duas mãos. Isso. Com as duas mãos. E nós vamos orar assim. Fala, Senhor Jesus, agora eu me conecto totalmente a Ti, com o meu coração inteiro ao Teu trono. E eu faço isso, Senhor, não somente por mim, mas em favor do meu pastor. Nós estamos hoje conectados ao Senhor e conectados ao nosso pastor. Então agora, Pai, no ato profético, nós declaramos que o nosso coração está conectado a Ti. Agora você vai puxar as suas mãos e conectar o seu coração inteiro. No seu coração. Amém? Tá ligado? Tá ligado? É isso aí. Queridos, o Senhor, há um tempo atrás, Ele falou algo comigo, e por isso que eu dei esse tema. Não sei se vocês viram, a chamada do culto, nem maior, nem melhor, diferente. Porque no reino de Deus, nós não somos melhores do que ninguém, e nós não somos maiores do que ninguém. O Senhor, Ele tem um chamado para cada um de nós, e Ele é diferente. Amém? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu não sei se você, assim como eu, porque eu tenho feito essa oração e tenho feito com muita intensidade nos dias de hoje, porque o Senhor, Ele tem pressa, amém? O Senhor tem pressa para nos usar. O mundo, as pessoas, elas gemem pela manifestação das nossas vidas, que é eu e que é você, filhos de Deus. Amém? Você pode entender isso? Então, se você, assim como eu, você entende essa urgência, nós temos que orar, Senhor, qual o propósito que o Senhor tem para a minha vida neste tempo? Qual é o propósito que o Senhor tem através da minha vida neste tempo? Eu sei que Deus, Ele pode fazer tremendamente mais aquilo que Ele já tem feito na sua vida. A Bruna testemunhou aqui. Mas assim como a Chloe, não sei se vocês viram ela ministrando, ela falou assim que a decisão é nossa, simplesmente assim. E veio falar, sim. Falei, nossa, a pastora está falando, ela está sendo redundante. Mas eu, uma adolescente que acabou de sair da criancice para a adolescência, que eu ainda não, eu estou meio que ainda, né, tentando, né, assimilar isso exatamente. Ela falou simples assim, a decisão nas nossas vidas é nossa. Queridos, e eu pergunto para Deus, eu sei que eu já tenho feito algo aqui nessa terra, o Senhor tem um chamado para mim,
para minha casa, para minha família, e eu entendo esse chamado. Tá, pode. E eu entendo esse chamado, eu tenho caminhado rumo a esse chamado, mas sempre eu pergunto a Deus, Deus, mostra-me sempre, Senhor, me dê as suas convicções, as convicções dos céus para a minha vida, para a minha casa. Se você não tem feito essa oração, talvez seja porque Deus já te deu essa convicção, já te deu a palavra certa e você tem orado e você tem caminhado rumo a isso, amém? Mas se você não fez nenhum tempo, não está fazendo, faça. Faça porque o Senhor, Ele te chamou. O Senhor, e o que acontece é que muitas vezes nós olhamos o que Deus está fazendo por aí, na vida de outras pessoas, não precisa nem ser aqui dentro, lá fora, e está achando que o que Ele tem para aquela pessoa é maior, é melhor. Não, não é melhor e não é maior. É diferente. Às vezes o chamado, às vezes é semelhante, mas na totalidade não é igual. O Senhor, Ele tem algo para nós, para cada um de nós. Vocês conseguem entender isso? Para cada um de nós, individualmente. E eu acredito também que Ele tem como família, sim, Ele tem como ministério, sim, mas para nós, eu estou falando de nós, pessoalmente. O Senhor, Ele tem um chamado para nós, mas somos nós, sou eu e é você, que vai determinar nas nossas vidas o quanto isso vai ser grande. Você pode entender isso? Porque nós precisamos entender que o Senhor vai nos usar. Mas a grandeza do nosso chamado e do nosso ministério, somos nós que vamos ter que dimensionar isso. Nós temos um chamado que é só nosso. Se nós não estamos fazendo cumprir esse chamado, algum buraco no reino de Deus tem. Nós precisamos fazer valer aquilo que Deus tem para nós. Nós, muitas vezes, nós temos que determinar nas nossas vidas. Nós precisamos atrair isso para as nossas vidas. O seu chamado, ele é poderoso. O seu chamado é grande. Mas quem decide isso sou eu e é você. Porque o Senhor quer te usar. Eu ouvi uma pregadora esses dias, me mandaram um TikTok, e ela falava assim que às vezes a gente espera que Deus vai agir de uma forma estrondosa e para você entender aquele propósito, aquele chamado, vai precisar acontecer algo apoteótico e de repente isso vai falar, olha, eu entendi agora. Não. Nós vamos ter que entender que o Senhor tem algo para as nossas vidas e nós precisamos entender, ela até cita a música, nós precisamos parar de falar, Deus, né, o Senhor vai ver, eu vou sair dessa e todos vão ver. Sabe aquela questão assim? Para todos verem. Não, não é para todos verem. Sim, as pessoas vão ver que você é um chamado de Deus, é uma chamada do Senhor, um escolhido do Senhor, mas você não precisa mostrar para todo mundo. Você precisa necessariamente fazer a vontade de Deus. E falar, Senhor, para onde o Senhor ir, eu irei. O teu chamado eu cumprirei. Na alegria ou na dor. É esse o nosso chamado. Ah, mas Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Pois bem, minha querida, meu querido. É disso que nós vamos falar hoje. Porque muitas vezes nós não entendemos que o Senhor, Ele aperfeiçoa a sua glória na nossa fraqueza. E nós precisamos entender isso, é nas lutas que o Senhor nos faz forte. É contraditório? É sim. Mas é assim que Deus age. Deus, Ele cura, Deus, Ele liberta, mas Deus, Ele está conosco em toda e qualquer circunstância. Em todas as nossas tribulações, o Senhor é conosco. Então, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Eu entendo que, antes disso, eu vou dizer, o nosso ministério aqui na Terra, ele precisa ser relevante e ele vai ser poderoso diante da nossa postura, da nossa busca, das nossas atitudes e da nossa entrega. Em Romanos 12, 6, o apóstolo Paulo ele diz que nós, tendo diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada, usemos cada um deles. É simples assim, minha língua está colando. Não sei por quê. Acho que é nervoso. Queridos,
o Senhor ele tem um dom. E nesse mesmo versículo fala de todos os dons aí. Uns nasceram para ser pastores, outros para profetas, e outros levitas e tudo mais. E nós entendemos que, independente do que o Senhor chamou você para fazer, você vai e faça. Você precisa fazer. Então, você tem dons, amém? Amém? Deus colocou talentos em você, amém? Deus colocou talentos em você. E Efésios 2:10, Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Eu entendo que aqui o antes é antes mesmo de nós nascermos. O Senhor já preparava algo para nós fazermos. Antes mesmo de virmos ao mundo, eu sei que o João ele nasceu esses dias. Mas o Senhor já tem algo para ele fazer nessa terra. É propósito. Você não nasceu de propósito, você nasceu para um propósito. Amém? Então nós precisamos entender que nós nascemos para um propósito. Embora por muitas vezes tentam tirar esse propósito de nós, falando, não, você não nasceu para isso. Mas eis que eu digo, você precisa ter as convicções do Senhor no seu coração para saber o que é propósito de Deus para a sua vida. E nós vamos só conseguir isso quando o nosso coração inteiro estiver conectado ao trono de Deus. E nós precisamos entender essa palavra. Nós precisamos entender que mesmo antes de você e eu nascermos, Deus tinha planejado coisas para fazermos. Você concorda? Amém, concordo também. Entendemos que nascemos para um propósito. E como você vê os seus dons e habilidades que eu falei que você tinha, e você disse amém nesse propósito. Como você tem usado os seus dons e talentos nesse propósito? Vai pensando aí. Você os vê como importantes para a construção do reino? Esses seus dons, essas habilidades para o seu propósito aqui na terra, porque não dá, queridos, para separar uma coisa da outra. O Senhor te deu dons, o Senhor te deu talentos para que seja usado no propósito do reino. E os seus dons e os seus talentos têm feito propósito? Têm cumprido o propósito de Deus nessa terra? Ou você está usando os seus talentos para outras coisas? Você pode até usar, mas o seu talento tem que estar conectado ao reino de Deus, porque ele também vai fazer diferença aí fora. Ele precisa necessariamente fazer diferença aí fora. E fazer a vontade de Deus nos fortalece. Aí eu te pergunto, aquilo que você está fazendo com a sua vida agora te fortalece? Nós estamos aqui conectados ao trono de Deus, fortalecendo o coração do nosso pastor. Você crê nisso? Isso é fortalecer. Isso é fortalecer. Tudo que nós fazemos no reino de Deus tem que nos fortalecer. Tem que nos fortalecer, tem que nos alegrar. Você tem paixão pelo trabalho que você tem feito? Se não, será que é porque lhe falta satisfação? Pensa um pouquinho. E agora eu vou começar essa palavra. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, a graça te empodera. Nós falamos muito sobre empoderamento nos últimos anos, não sei se você prestou atenção. O empoderamento. O que é empoderamento? Para mim, simples assim, é um poder que te faz ser alguém melhor, te faz ser alguém relevante, alguém que o mundo dita algo diferente, que você tem que se empoderar para ser melhor que o outro. E não é assim. No reino de Deus, como nós sabemos, nós não temos algo melhor ou maior que o outro, porque nós não somos melhor e maior que ninguém. O Senhor nos deu talentos, o Senhor nos deu algo para fazer, o Senhor tem para nós algo diferente. O que vai fazer desse diferente, grandioso, é a postura que eu e você vamos ter no reino de Deus. Amém? Então, o empoderamento, e eu vou ler aqui, 2 Coríntios 12, 9, que nos diz assim: mas ele me disse, Jesus disse a quem? A Paulo: minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu
me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Esse versículo aqui é poderoso, é como muitos de vocês dizem, uau. Por quê? Pode alguém se alegrar na dor? Pode alguém se alegrar na fraqueza? Pode alguém, por um acaso, falar, ai, que dor mais maravilhosa que eu estou sentindo, eu me alegro com isso. Mas Paulo, vamos aqui simplesmente para esse pequeno, porque dá muita coisa, dá muita palavra nesse versículo. Mas olha o que que Jesus diz para Paulo, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, o poder de Deus, o poder de Jesus, se aperfeiçoa na fraqueza. Na fraqueza de quem? Na nossa fraqueza. Na nossa fraqueza. Não há dúvidas, nem nada cinza nesse versículo. Ou alguém não entendeu esse versículo? É contraditório, eu sei, gente, mas vamos focar aqui na graça? Vamos focar aqui na graça que é suficiente para nós? Você entende que a graça é suficiente para as nossas vidas? Para que a gente possa viver nessa terra e passar por tudo que nós muitas precisamos passar, já passamos e vamos passar ainda? Você crê que a graça é suficiente para fazer você vencer e sair do outro lado? Amém? É nisso que eu creio. E é nisso que nós precisamos crer. É disso que o Senhor Jesus falou a Paulo. Amém? Então não há dúvidas nesse versículo. Não há dúvidas, não há sombra de dúvidas aqui. Não há nada cinza, mal explicado nesse versículo. Deus se refere à sua graça como empoderamento e poder do que precisamos. Simplesmente assim. O poder que nos empodera, sendo redundante, é a graça de Deus. É a graça de Deus que nos empodera. Amém? A palavra fraqueza nesse versículo, queridos, é inabilidade. Eu até procurei outra palavra. Pode ser inadequação, mas não é. É que muitas vezes nós somos inábeis. Porque nós dependemos em tudo da graça. Nós precisamos entender. O Senhor declara a Paulo e também a mim e a você que o meu empoderamento, o poder, a graça que há em mim e que há em você, ela potencializa, esse poder potencializa nas situações que estão além da nossa capacidade humana. Porque às vezes nós queremos resolver tudo, queridos, não é verdade? Às vezes a gente quer resolver, como mãe, a gente quer ser Deus na vida dos nossos filhos. Eu vendo a Chloe ministrar aqui, eu falei, meu Deus, eu vi uma outra Chloe que eu não conhecia. Tudo bem, ela já ministrou em outros lugares, no Ministério Infantil, eu não vi, ouvi, mas assim, sabe, queridos, às vezes a gente quer controlar todas as situações, mas quando nós deixamos sermos empoderados por essa graça, nós entendemos que Deus está no controle, e Ele está no controle de tudo, e principalmente daquilo que eu não posso fazer. Eu não posso, eu sou só simplesmente mãe da Chloe, mas o dono dela é Deus, é Jesus. E eu não posso fazer nada além do que o meu papel de mãe. O papel de Deus é para Deus fazer. Amém? Então nós precisamos entender que esse empoderamento é a graça de Deus. Amém? E em uma outra ocasião, para vocês entenderem como é alguém empoderado, porque Paulo, depois que conheceu o Senhor Jesus, ele ficou empoderado. Ele ficou poderoso. Ele entendeu a graça. E o que nós precisamos entender é a graça. E ele disse assim, uma situação até ousada, ele disse assim, eu tenho trabalhado mais do que qualquer outro apóstolo. Gente, pensa numa lista que ele está se referindo aqui. Ele está trabalhando mais que Pedro, ele está trabalhando mais que Tiago, João, Barnabé, Apolo e vários outros. Olha a audácia de Paulo. Não é audácia, queridos. Veja bem, foi Paulo que disse isso? Foi sim, eu vou ler o versículo para vocês. Foi Paulo que disse isso. Talvez isso soe para nós muitas vezes arrogante. Mas Paulo não foi arrogante aqui. Se lermos o restante dessa declaração, nós vamos perceber que não. Diz assim 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo.
Queridos, faz toda a diferença quando nós olhamos. Mas se você vê, realmente, ele fez o trabalho, ele não teve vergonha de fazer. Às vezes você fala assim, não, mas eu não... a gente tem que parar muitas vezes de hipocrisia, de falsa humildade. O que nós fazemos, fazemos. O que deixamos de fazer, também deixamos de fazer. Sabe, o que você não pode é dizer sim para o seu Senhor e não fazer, dizer não. Você tem que dizer sim e fazer como sim. Paulo está se gabando do empoderamento gerado na sua vida pela graça de Deus, não de sua própria capacidade. Então não há nenhuma ostentação pessoal aqui. Paulo não está ostentando o seu eu. Ele está ostentando o quê? A graça de Deus. Para que ele sabia que ele dependia da graça de Deus, desse poder, desse empoderamento para realizar a sua missão divina nessa terra. Porque eu sei que eu e que você tem uma missão divina nessa terra. Você é filho e você é filha de Deus, com uma missão divina. Nós precisamos entender a nossa missão nessa terra. Ela não é humana, queridos. Ela não é humana. E às vezes parece humano, mas não é. Porque nós precisamos nos mover, nós precisamos fazer valer o nosso chamado. Mas a nossa missão não é humana, ela é divina. Então, assim como Paulo, nós dependemos desse empoderamento de Deus, ou seja, da graça de Deus, para irmos além das nossas próprias habilidades. Lembra que eu falei que aquela palavra, fraqueza, era inabilidades? Nós somos pessoas que temos inabilidades. Temos muitas habilidades, ok? Amém? O Senhor nos deu. Mas para fazer uma missão que é eterna, para cumprir o chamado de Deus, uma missão que é dos céus, nós precisamos, queridos, ser empoderados pela graça de Deus. Nós precisamos sermos empoderados pela graça de Deus. E precisamos levar isso com toda a sabedoria a todos os aspectos das nossas vidas. Seja na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na igreja, onde quer que nós estejamos, nós precisamos levar essa graça com sabedoria. E assim vamos fazer se cumprir a nossa missão eterna, a nossa missão divina nessa terra. O seu destino, aquele que Deus preparou para você, está além da sua capacidade natural. E quem disse isso? Quem disse isso? John Bevere, no livro Multiplique o Potencial que Deus lhe deu. E ele disse algo mais. Deus intencionalmente fez com que o nosso chamado fosse além da nossa habilidade, olha só, natural, para que tivéssemos que depender da sua graça para cumpri-lo. Então, queridos, essa inadequação, essa inabilidade que muitas vezes nós sentimos que temos, ela é real e ela precisa existir para você entender que existe uma graça e você é dependente dela para fazer valer, para cumprir todo e qualquer chamado que Deus já tenha colocado e vai colocar na sua vida. Amém? Segunda coisa, recupere a fome. Recupere a sua fome. E eu vou contar a história de um jogador muito famoso. Um jogador lá dos Estados Unidos. Eu não sei, o jovem, acho que os adolescentes vão saber melhor que eu. Ele é muito conhecido, ele tem um tênis que tem o nome dele. Alguém pode me dizer? Jordan. Ele é jogador de beisebol, ok? Sério? Eu errei? Oh my God! Vamos lá. Em 1993, Michael Jordan acenou com um triste adeus aos seus colegas do time de basquetebol do Chicago Bulls e seguiu por outro rumo. Sua equipe conquistara 3 campeonatos consecutivos da NBA. A Liga de Basquetebol Norte-Americana, a Sua Majestade Air Jordan, inspirou milhões de jovens jogadores com seu estilo de jogar impecável, que era a sua marca. O
o melhor jogador dos últimos tempos. E há quem diga que é o melhor jogador de todo o tempo, até hoje. Muitos acreditavam e ainda acreditam nisso. Não sei se vocês gostam, né, do Michael Jordan, mas ele fez história. Ele deixou um legado no basquete. Mas eu gosto da história, eu gostei da história quando ele em outro livro, né? O Dream Team, ou seja, o time dos sonhos, ganhou a Olimpíada de Barcelona. A camisa 23, quem sabia que a camisa do Michael Jordan era 23? Ok. Foi aposentada. Foi feita uma estátua de bronze naquele lugar onde eles jogavam, do tamanho dele. Muitos especulavam o porquê de sua saída do time o time dos sonhos. Se era por causa da morte do seu pai, que logo depois o pai faleceu, se era por causa de acusações falsas que fizeram contra ele e logo depois descobriram que não tinha nada, que aquilo que acusaram Michael Jordan não tinha nada, ele não devia nada, ele não tinha feito nada de errado. Enquanto isso, Jordan passou para o beisebol, esporte venerado pelos norte-americanos. O cestinha de quase 2 metros de altura assinou contrato com o Chicago White Sox. Disso vocês não sabiam, né? Quem sabia? Cezinha? Ah, muito bom! Time também de primeira linha do beisebol, no início de 1994. Mas o rei do Chicago Bulls não era garantia que ele se tornaria também o rei do White Sox. E realmente não foi. Suas estatísticas foram apenas medíocres. E ele passou a maior parte do tempo jogando em posição secundária. Em 1995, Jordan voltou ao esporte que tanto amava, com o anúncio simples: estou de volta. Vestindo a camisa 45, e seguiu ajudando o time a conquistar muitos outros títulos, sendo 3 deles campeonatos da NBA. Em 1999, Jordan se aposentou de novo. Depois disso, eu não procurei saber mais sobre o Michael Jordan. O que houve aqui, queridos? Eu entendo que Michael Jordan, um grande nome do basquete, ele não tinha perdido as suas habilidades. Ele saiu daquele time, ele deu um tempo no time, talvez porque... Talvez não. Eu entendo que ele tenha perdido a fome. Ele não perdeu as suas habilidades. Ele continuou treinando. Se você vê a história dele, ele continuou treinando. Ele continuou fazendo aquilo que ele sempre fez. E mais do que isso, ele foi perseguiu um outro caminho. Sabia que para continuar, ter essa fome voraz pelo que fazia, ele precisava voltar a ter aquela fome. Ele sabia que ele precisava se afastar daquilo que ele tanto amava, porque ele entendeu que ele não tinha mais tanta fome daquilo. E ele não poderia, continuar jogando da maneira que ele sempre jogou, porque vorazmente, sendo um jogador quase perfeito, se faltava ali fome, ele precisava recuperar essa fome. E o que ele fez? Ele se ausentou do Chicago Bulls e foi jogar beisebol. Então, ele sabia que para continuar, ele precisava ter uma fome voraz pelo que fazia. E era isso que o fazia levantar toda manhã. Pois era isso que o destacava. Era isso que o tornava impecável no que fazia. Concordam que ele não precisava de dinheiro e nem fama? Ok? Vocês concordam com isso? O que Michael Jordan precisava? Ele precisava de fome. Ele precisava entender que havia um momento que ele precisava estar mais longe. Ele precisava se ausentar daquilo ali. Porque ele percebeu naquele momento que ele não estava da mesma maneira que era para ele estar naquele lugar. Jordan precisou fazer coisas diferentes daquilo que estava acostumado a fazer. Mas sabe de uma coisa, queridos? Isso é bom. O que é ruim é você deixar de fazer algo para não fazer nada. O que muitas pessoas fazem eu vou sair, eu vou dar um tempo do ministério, eu vou tirar um ano sabático. Onde já se viu ano sabático? Tá, nós precisamos de descanso. Estou falando com a Bruna, é uma outra história. Mas, querido, sim, nós precisamos de descanso, ok? O ano sabático procede para algumas situações, mas não é isso que eu estou dizendo aqui.
Estou dizendo que muitas pessoas estão cansadas, muitas vezes de ministério, muitas vezes de determinadas coisas que elas já fazem e se afastam para não fazer nada. Às vezes fala assim, então, meu querido, não deixa de fazer nada, se empenhe mais na sua célula, se empenhe mais em outras coisas na sua casa, porque muitas pessoas realmente têm a intenção boa de repente, sair, dar um tempo do ministério, de repente, eu quero dedicar a minha casa. Se essa realmente for não for somente um argumento, mas for uma realidade que você necessita recuperar o fôlego, recuperar a fome. Nós precisamos entender e reconhecer. Jordan reconheceu que a fome tinha ido embora. E nós precisamos entender, queridos, que muitas vezes nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e entender que falta fome. Que falta fome para fazer com excelência aquilo que o Senhor pediu para que nós fizéssemos. Nós precisamos entender que independe, o Senhor nos deu habilidade, ok? Nós entendemos que cada um de nós aqui, eu posso citar, a maioria de vocês aqui eu conheço e sei que tem alguma habilidade, tem dons e talentos. E que muitos de vocês fazem de uma forma impecável. Mas nós precisamos entender e sermos humildes e reconhecer que muitas vezes nós precisamos de fome. O que nos falta muitas vezes é fome. Nos falta muitas vezes é fome de ver o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo mais ou menos. Nós estamos fazendo meia boca de uma maneira medíocre. Agora eu pergunto para vocês, foi bom sim. Foi bom sim, Michael Jordan não está lá no Chicago Bulls, mas está lá jogando beisebol. Ele não parou, mas sabe de uma coisa? Nós entendemos que não era o objetivo que a vida trouxe para ele, não posso nem dizer, talvez sim, que Deus trouxe para a vida dele. Ele só deu um tempo para entender que ele precisava recuperar o fôlego e a fome. E quantos de nós esperamos até a ponto de morrer e nós não procuramos renovar a fome? Nós precisamos recuperar a fome, queridos. Recuperando a fome, entendendo a graça, nós vamos fazer aquilo que Deus nos pediu para fazer. E nós precisamos ser honestos e entender que às vezes é preciso parar e entender que a fome foi embora. E parar de fazer o que está fazendo só porque esperam isso de você. Nós não podemos, o grupo pode subir. Nós não podemos esperar, queridos, que aquilo que as pessoas desejam de nós nos molde. Essas coisas não podem nos moldar. O que as pessoas esperam de nós não pode nos moldar. Nós precisamos sermos honestos conosco mesmo e entender que muitas vezes nos falta fome. Porque a fome é a lenha, lembra que eu falei da lenha? Que nos faz permanecer no nosso propósito. É a fome. Nós precisamos ter fome. Fome de Deus. Eu não sei se tem uma música aí que fala de fome. Não sei, eu não trouxe nada para a mesa. Olha, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. É isso que nós temos que trazer para a mesa, queridos. É isso que nós precisamos trazer para o altar, para as nossas vidas. Essa fome, essa sede. Nós precisamos entender que o Senhor nos muniu de talentos e habilidades. O que você está esperando? O que você está esperando para fazer valer isso? Para que Deus, Ele quer te usar grandemente. Deus, Ele quer usar sabe essa habilidade aí que você fala, Deus, ninguém nota isso em mim, mas foi o Senhor que te deu, deixa Ele ser notado através disso. Deixa Deus ser notado através disso que você acha, ninguém está olhando, nós não estamos aqui para as pessoas olharem para nós. Porque sabe o que vai acontecer, queridos? Nós vamos fazer as coisas muitas vezes porque as pessoas vão esperar isso de nós. Que tal nós pararmos para pensar e buscar aquilo que Deus quer de nós? Aquilo que Ele espera de nós? Na palavra de Deus, em João 6,35, diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Nós só precisamos, muitas vezes, queridos, de humildade no nosso coração e reconhecer que nós precisamos
sermos cheios de fome por Deus. Às vezes nós somos tão cheios de fome por algo, por outras coisas, comida, né? É muito fácil ter fome, né? A gente come agora aqui, de repente dá uma dorzinha aqui no estômago. Não, é fome. É fome. Mas às vezes nós estamos vivendo nossa vida e de repente vem um perrengue. E o que a gente faz? A gente tenta resolver com as nossas mãos. Não, a gente resolve matando a fome que há em nós. E essa fome que há em nós só pode ser satisfeita em Deus. É assim que nós precisamos matar a nossa fome, buscando o nosso Senhor. E o que nós estamos fazendo? Os dias, queridos, estão passando rápido demais. E mais do que nunca, eles estão ficando difíceis demais. Eu não sei se você já acordou para isso. Os dias estão maus. E eu ouvi de uma pessoa que nós estarmos em Cristo, sabe o que é estar em Cristo nesses dias? É diminuição das dores. Nós não vamos ser impedidos de passar as dores aqui nessa terra. Mas se nós estivermos com Cristo Jesus, as dores vão ser amenizadas, porque Ele faz isso por nós. Porque a maior dor, Ele já levou. Ele já levou por nós. Ele já sacrificou a sua vida por nós. Então a minha oração e a sua oração neste momento, nessa noite, com toda a humildade, que nós possamos reconhecer que o que nos falta não é habilidade, o Senhor já nos deu. E pela graça, essa habilidade que o Senhor já te deu vai ser empoderada por Jesus Cristo. Mas nós também precisamos reconhecer hoje, humildemente, que o que nos falta é fome. Você sabia que a fome é renovável? Renove a sua fome hoje, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus, com o nosso coração inteiro conectados ao trono da graça.